Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a um tablet Samsung oferta da Cachaçaria Empório Dedé. Mas quando eu ligar para você, não diga alô, diga Isto é Manaus. E você terá que estar assistindo o programa, evidentemente. Faça como a Vanessa Silva, moradora do Jorge Teixeira, telefone 98119 e alguma coisa. Bom, gente, hoje nossa dica gastronômica nós recomendamos o Capitão Picanha, que fica na Avenida Perimetral com a Rua Ricardo de Melo, antiga Rua 12, no Parque 10. E tem o seu delivery pelo telefone 3642-5844, onde a especialidade da casa é a saborosa picanha no bafo. Capitão Picanha, aberto para o almoço, mas atende no jantar para eventos. Um variado cardápio de pratos executivos e uma grande variedade de saladas, sem falar nos pratos especiais como escondidinho de picanha, a picanha suculenta, carne de sol especial, contrafilé no bafo, mix especial, que são várias carnes, linguiça, e língua e coração de frango. Realize o seu evento aqui nos nossos salões ou no lugar que você escolher. Capitão Picanha, Avenida Perimetral com a Rua Ricardo de Melo, antiga Rua 12, no Parque 10. Delivery 3642-5844. No próximo bloco, atendendo a pedidos, vamos conversar com a hematologista doutora Socorro Sampaio. É só conferir. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo, Canal 10 do nosso SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 8h30 da manhã. Muito bom tudo para você também da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Você que nos acompanha sabe que nós recomendamos, sabemos e estamos falando sempre que o novo hotel se modernizou para te trazer um atendimento mais humano, um atendimento mais nota 10, porque a gastronomia no hotel é perfeita. Você tem uma variedade, o restaurante abre de segunda a segunda com um cardápio muito diferente. É o único hotel que eu vi fazer um churrasco na brasa. Nunca tinha visto. É um hotel que procura também trazer um pouco da sua regionalidade, porque você tem aqui uma caldeirada de tambaqui, você tem um caldinho de piranha, a gente fala da água na boca. E sem falar ainda no sushi, sashimi, enfim, o que passa pela gastronomia mundial você encontra no novo hotel. E o café da manhã? Café da manhã, então, você tem um café da manhã regional, muito bem preparado pelo chefe Willy e sua equipe. E olha, sob a supervisão do nosso companheiro Renato Araújo, que é o gerente de alimentos e bebidas, e sobre a gerência geral do senhor Daniel Bettiol. Hoje nós temos a honra e o prazer de estar com a doutora Socorro Sampaio, hematologista. E o nosso assunto hoje vai ser um pouco do Hemoan, vai ser um pouco das doenças do sangue. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco, doutor. Eu queria abrir, dizer, para conhecer um pouco quais são as piores doenças do sangue. Bom dia, agradeço o convite de estar hoje falando aqui sobre as doenças do sangue. Nós temos 3 doenças que são as mais frequentes que nós acompanhamos. São doenças benignas e malignas do sangue. Dentre as benignas, nós temos a anemia falciforme, a hemofilia, e dentre a maligna, a mais comum é a leucemia. Doutora, e como é que começa? Vamos ver se a gente consegue fazer até assim que as pessoas tenham uma certa prevenção. Bom, anemia. Como que começa? O que faltou? Ou faltou um atendimento médico? Ou faltou um atendimento, sei lá, de pai e mãe? A anemia, ela é a mais comum de todas as patologias e ela tem várias causas. Muitas pessoas acham que a anemia leva à leucemia, mas isso não é verdade. A leucemia tem como sintoma a anemia. E dentre as anemias, a mais comum, principalmente nas crianças, é a anemia por falta de ferro. E essa falta de ferro ela tem diversas causas, sendo a mais comum a perda por verminose, a falta de ingesta nos alimentos, às vezes um recém-nascido
A mãe começa a dar papinha no momento errado, né? Quando a criança tem que receber apenas o leite materno, não oferece um alimento de qualidade como as proteínas, a carne vermelha durante o momento da alimentação nas sopinhas. Então, tudo isso pode levar a uma anemia. Olha, gente, então, essa juventude, essas crianças que não estão comendo verdura, não estão comendo coisa, senhores pais e mães, fiquem atentos. E a outra? A senhora falou de 3, a anemia... Então, nós temos a anemia falciforme, que é uma doença que a pessoa já nasce, né? É hereditária. Ela, como o nome diz, anemia falciforme, o paciente apresenta anemia. É uma doença por destruição da célula vermelha, então o paciente, quando tem essa destruição, ele apresenta um aparecimento de uma icterícia, que é aquele halo amarelado que assemelha-se a uma hepatite. Então, muitas vezes esses pacientes, quando você chega perto, acha que tem uma hepatite, mas na verdade não é. É somente um sintoma da doença. E o que eles têm muito mesmo são crises de dor. São crises tão fortes que precisam muitas vezes fazer uso de morfina para passar. Meu Deus. O diagnóstico ele é feito por um exame simples de laboratório, mais simples, mas precisa de estar num serviço como o Hemoan, que é referência diagnóstico, para que seja diagnosticado e entrado num programa de acompanhamento. A outra doença, chamada hemofilia, ela é uma doença causada por uma deficiência de um fator da coagulação do sangue. Esses pacientes eles têm níveis diferentes dessa doença, como leve, moderada, grave, podem ter sangramentos desde simples a graves, como um AVC hemorrágico, espontâneo até. Então, por isso, eles precisam entrar no programa, né, são diagnosticados no Hemoan, fazem parte de um programa também pelo Ministério da Saúde, que é ligado ao Hemoan, e são acompanhados para fazer a reposição desse fator. Então, nós temos mais de 300 pacientes em acompanhamentos desta doença. São doenças que não curam, mas podem ser controladas. Doutora, e qual é o start que se tem, o que acontece para que a pessoa tenha que procurar um socorro para essas 3 doenças? Cada uma tem o seu sintoma específico. Geralmente, quem tem hemofilia, geralmente tem um caso na família. Mas assim, a criança ao nascer, quando cai o umbiguinho, né? Se ela continua sangrando naquele local sem parar, um sangramento pequeno que seja, é algo que o pediatra já chama a sua atenção, né? Uma queda do dente, o primeiro dentinho, às vezes sangra e sangra sem parar. Então, é algo que o dentista também vai observar, né? E as articulações desses pacientes, quando começa a apresentar um sangramento articular, que é o mais frequente, também esse paciente pode ser encaminhado, mas geralmente é por conta do sangramento persistente. Então, esse para a hemofilia. Para a anemia falciforme, anemia, crises de dores, né, que variam de acordo com a faixa etária. E o pediatra já tenha, né, no seu conhecimento, pelos seus estudos, e já pode pensar nessa patologia e nos encaminhar. Mas, hoje em dia, o mais importante é o teste do pezinho. No teste do pezinho é feito esse diagnóstico logo ao nascimento, ou seja, o diagnóstico em si não, mas já se levanta a possibilidade de ter esse diagnóstico, porque tem a presença da hemoglobina S neste resultado do teste do pezinho, e essa criança ela é acompanhada por um período. Faz o exame dos pais para ver se eles têm o traço ou a doença, e se os pais tiverem, então há uma grande possibilidade dessa criança vir a ter. Se somente um tiver o traço, então essa criança no máximo que vai ter é o traço também. E a leucemia, doutor? A leucemia é conhecida como câncer do sangue. Ela é uma doença que ela inicia dentro dos ossos, né, do nosso tutano, e ela pode gerar alterações em qualquer parte do corpo. Mas inicialmente começa com um quadro de anemia, sangramento e infecções. Isso porque essa medula, que é o nosso tutano, ela produz as células normais
que são as hemácias, as nossas células vermelhas, as plaquetas e os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, se eu ocupo o espaço de onde tem essa produção, eu vou ter a sua falta. E a falta de hemácias leva a uma anemia, a falta de plaquetas, eu vou ter sangramento, e a falta de leucócitos normais, eu posso vir a ter infecções das mais simples às mais graves. Bom, gente, Isto é Manaus é a referência, tá vendo por quê? Porque a gente traz pessoas desse nível, onde você tem informação, onde você vai ficar sabendo das coisas que acontecem. E como a gente tem esse viés da saúde, então sempre a gente vai ter um profissional da área levando para vocês, por menor que seja a informação, mas são informações precisas. Eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia que o Hemoan fazia essa triagem, eu sabia sim que faziam alguns exames, como o HIV, como os hepatites e tal, mas não sabia que, por exemplo, um bariátrico poderia passar por essa triagem e poderia sair apto a doar. Mas, doutora, eu fico muito feliz em tê-la conosco, espero que a senhora não fique só nessa vez, que a senhora venha outras vezes, e a gente está à disposição também. Muitíssimo obrigado. Agradeço. E contamos também com toda a nossa sociedade amazonense para estar sempre conosco, né? Seja de uma forma de doador de sangue ou mesmo conosco, com os pacientes. Nós temos grupo de voluntários que também você pode participar conosco. Nos encontramos então no próximo sábado, às 8h30 da manhã, e a gente deixa também os nossos agradecimentos à direção do Novo Hotel, que empresta esse cenário maravilhoso e além dessa gastronomia que a gente tem para gravar os nossos programas.